Olá! Na aula de hoje vamos falar sobre problemas sociais e a velhice. Sabemos que o idoso, no decorrer da sua fase de envelhecimento, ele sofre por diversos problemas sociais que está relacionado às características que o idoso enfrenta no decorrer da evolução dessa sua nova fase. Também devemos nos atentar que nem todos os idosos são iguais, né? Devemos considerar algumas questões, dentre elas situações econômicas, situações sociais, âmbito familiar, que pode agravar os problemas sociais que o idoso enfrenta. Algumas diferenças que podemos colocar, né, que pode modificar esses problemas sociais, que esses problemas sociais podem ser mais pontuais ou não, seria a diversidade de estado físico, né, e saúde mental, né, onde pode ser desiguais conforme aí a patologia que os idosos podem desenvolver, diferentes grupos etários dentro dessa fase geriátrica, né, então os idosos mais jovens, vamos dizer assim, e os com idades mais avançadas, onde enfrentam outras questões sociais, né, perdas, mortes e afins. Sabemos que o sexo feminino predomina nessa fase. Níveis de formações variáveis, né, onde o intelecto, vamos dizer assim, pode modificar e pode colocar o idoso em situações sociais diferenciadas, e a questões aquisitivas, né, o poder aquisitivo, né, obviamente para os idosos com pensões, aposentadorias mais baixas, os problemas será muito maior. Então, por conta dessas diferenciações, nós não podemos generalizar os problemas sociais da fase idosa, né? Os problemas sociais da velhice, né? Devemos conhecer essas diferenciações, entender e saber reconhecer em qual se aplica, né, mediante a individualidade de cada idoso, para assim determinar e avaliar os seus possíveis problemas que possa vir a enfrentar ou que esteja enfrentando. Circunstâncias específicas, né? Então, circunstâncias essas que são vivenciadas nessa fase, né? Então, a aposentadoria. Então, a aposentadoria é algo que, obviamente, nessa fase é algo que vai ocorrer e deve ocorrer, porém, cada idoso tem uma percepção frente à chegada da aposentadoria, né? Para alguns, a aposentadoria ela é determinada, né? Ela representa com um final, como um ponto final de uma produtividade, né? Então, quer dizer, aquela pessoa que serviu, que se dedicou a vida inteira a uma função, com a chegada da aposentadoria, subentende-se que já não é mais útil, né? Então, obviamente que esse tipo de interpretação pode ser vista de formas diferenciadas, né? Nós vivemos numa sociedade onde o ser produtivo
é fundamental, né? Então, visto que a aposentadoria é o ponto final de uma produtividade, de uma pessoa produtiva, então, para uns pode ser vista como uma libertação e para outros pode ser visto como uma forma negativa, um afastamento, né? Um distanciamento, ok? Outra questão que também deve se atentar é o que o idoso ele vai fazer nesse seu tempo livre, né? Mediante que trabalhava em fábrica, escritório, né, em convivência social, né, na sua maior parte do tempo, e a partir desse momento ele precisa preencher esse vazio, né? Esse vazio de função e também de convívio social das suas relações. Então, o idoso, ele deve, de certa forma, programar, né, a sua aposentadoria, né, e estipular e criar novas rotinas que irá manter esse idoso ocupado, ativo, com outras funções, né, preenchendo aquele tempo vazio, ok? É muito interessante também tentar entender como será essa vida nova, né? Essa vida de aposentado, mediante ao ambiente que aquela pessoa vive, as funções que ela praticou, né? No decorrer da sua vida, né? Por exemplo, a gente entende que uma pessoa que trabalha no setor agrário, né, rural, enfim, ele tende a se afastar do trabalho mais tarde, considerando aquela pessoa que trabalha, né, em outras funções, né, que vai estar ali respeitando a idade, o tempo de trabalho e acabar se afastando do ambiente do trabalho com um tempo menor, né? Então, as pessoas assalariadas, as mulheres, por exemplo, elas se retiram-se do trabalho depois dos homens, muitas das vezes por conta aí, né, de praticar e de se dedicar ao trabalho doméstico também, né? Então acaba tendo que se dividir nessas duas funções, ok? Então essa questão da aposentadoria, ela deve ser muito bem questionada, né? E vista, né? Mediante a essa duas questões diferenciadas que pode ser reconhecida aí frente a essa questão de se aposentar. Formas de convivência. A maioria dos idosos tende a viver no seu núcleo familiar, né? Então, com a esposa, com o esposo, com os filhos, com o neto e tudo mais. Porém, nós temos que entender que com o avançar da idade, a morte é algo que se aproxima, né? E a viuvez é inevitável, né? Onde ou a mulher ou o homem tende deixar, né? Um depois do outro, né? Então, a viuvez, né? Ela reflete também um impacto muito importante na questão social e da convivência desse idoso, né? As estatísticas mostram que as mulheres elas ficam viúva com mais frequência, então isso quer dizer o quê? Que os homens, né, os parceiros homens morrem antes das mulheres, né? Então elas tendem a ficar só, né?
sozinha e sem o seu cônjuge, né? De certa forma, por ser mulher, ela tende a ser mais independente, consegue continuar morando ali na sua casa, onde sempre conviveu, onde sempre viveu, né? E executando ali as suas atividades domésticas, obviamente com ajuda, enfim. Agora, com os homens é o contrário, né? O fato dos homens não conseguirem praticar todas as atividades domésticas, os homens, quando ficam viúvos, ele tende a morar ou com os filhos, né? Ou com um parente próximo, né? Por conta dessa sua, vamos dizer, essa sua deficiência dessas atividades básicas aí domésticas. Os solteiros e separados, enfim, que não tem essa característica aí da viuvez, eles também frequentam, né, continuam morando aí no seu âmbito familiar, porém com irmãos, né, ou outros familiares. Mas nós não podemos esquecer dos idosos que não tem esse convívio familiar, que fica na dependência aí de lares, tá? Relações sociais. Então, à medida que a idade se avança, a família converte-se no centro principal de suas relações, proporcionando ajuda e cuidado e companhia. Então, isso quer dizer o quê? Que a pessoa mais velha, ela tem de ser, de certa forma, o foco, ok? Ela vai ser o quê? O centro familiar, né? Isso principalmente acontece quando, né, tem aquela formação de uma família grandiosa, com vários membros. De certa forma, essa situação acaba sendo ainda mais predominante, tá? Obviamente que os casados e viúvos que formou uma família grande têm um contato ainda maior com os filhos e netos, né? E os solteiros ou separados com os irmãos, sobrinhos e primos. Isso não deixa de ser uma característica e um convívio familiar. A habitação desse idoso, né? A gente temos a consciência de que as casas de idosos são casas velhas, né? A sua grande maioria são casas antigas, né? É muito comum a gente se deparar com casas e construções que têm a mesma idade dos ocupantes, né? Então, por conta da sua vida ativa, né? O importante é saber se essas casas estão preparadas e equipadas para essa nova dependência do idoso e cuidados que ele deve tomar, né? De certa forma, hoje, por mais que as casas são antigas, mas são casas que foram se adequando, né, com as necessidades, como saneamento básico, eletricidade, instalações sanitárias, né? Porém, é importante que tanto idoso e familiares, que de certa forma são os primeiros a assumir um cuidado total ou parcial desse idoso, que prepare essa residência de forma mais segura possível para esse idoso, para que ele possa se sentir confortável, se sentir acolhido na sua residência e principalmente que seja seguro essa residência para esse idoso. Solidão e isolamento social. Essas questões, ela está totalmente ligada, na sua grande maioria, com a viuvez, né? Então, a partir do momento
que o cônjuge, o casal perde, né, um dos, né, morre, né, e a viuvez, ela acaba sendo o grande impacto para aquele ambiente, para aquele idoso, né, ele acaba sofrendo as consequências da solidão e do isolamento social. Muitos acabam sofrendo silenciosamente, né, porque tem receio, não quer atrapalhar, os filhos têm uma vida ativa, enfim, e muitos têm aquele preconceito, né, de não quero atrapalhar, não quero ser um fardo para os meus filhos, enfim, né? Então, acaba sofrendo as consequências do isolamento e da solidão silenciosamente, né? Como dito anteriormente, pelas estatísticas, o homem ele morre antes da mulher, então a mulher que acaba tendo né, a maior prevalência aí da solidão e isolamento é entre as mulheres, né? Não só apenas a questão social, mas outras questões também podem ser diminuídas e pode ser um impacto importante, né, para essas pessoas, né, que estão sofrendo, né, para esses idosos que estão sofrendo essa questão aí, né, do isolamento e da solidão, da viuvez, né? Então, a partir do momento que a pessoa, né, um dos morre, temos, além da questão social reduzida, podemos também nos deparar com uma receita reduzida. Então, uma questão financeira também prejudicada, né? Quando não se tem grandes problemas, né, problemas de saúde e tudo mais, muitas das vezes isso não vai ser um impacto, né, muito grande. A pessoa continua ali conseguindo arcar com as suas contas, vamos dizer assim, né, com os seus gastos. Por ser uma pessoa, um idoso saudável, consegue continuar aí com a sua rotina, com seus afazeres, né? De forma só, né? E aí é onde essa lacuninha e esse vazio, de certa forma, tem que ser preenchido, ok? Para o enfrentamento dessa solidão e isolamento, nós devemos também nos atentar a esses quesitos que falamos anteriormente. Uma pessoa com uma família pequena, uma pessoa que não teve tanta convivência, tanta relações sociais na sua fase produtiva, tende a passar, né, e receber esses momentos difíceis com mais dificuldade, né? Porém, pessoas que tiveram a sua vida produtiva muito mais ativa, né, que tem ainda aí uma relação social positiva, tende a receber e passar por essa fase de forma mais tranquila, né? E também devemos entender que as pessoas que passam e se sentem literalmente só e sofrem com todas as consequências da solidão são pessoas que com certeza vão apresentar pioras na sua saúde, né? Eu até costumo falar que é muito comum o idoso morrer de tristeza, né? Por abandono, de certa forma, né? Por não ter ali o seu convívio social, familiar, e sofrer com a solidão, piorando o seu estado de saúde. O isolamento social é um dos aspectos mais negativos para a saúde física e mental do idoso. É um ponto tão importante que, como foi dito,
pode alterar toda a situação fisiológica desse idoso, colocando ele em situações com doenças extremamente debilitantes, crises agudas, né, de comorbidades que ele já apresentava, né? E, enfim, alguns fatores podem aumentar ainda mais esse impacto do isolamento, né? Por exemplo, mudanças de residência, o nível cultural desses idosos, né? Pessoas que não têm tanto contato, né? E, enfim, né? Acaba sofrendo com esse isolamento muito mais do que os demais. O nível de renda, né? Pessoas com rendas maiores tendem a sofrer menos com o isolamento social por conseguir manter, né, os seus contatos e a sua convivência, né, tendo aí condições de frequentar ambientes, reuniões, cinemas, etc., né, locais aí que pode se deparar com um número maior de pessoas, vamos dizer assim. O sexo, então as mulheres sofrem mais com isolamento devido ao seu próprio instinto feminino. A viuvez, como nós já falamos, é um ponto predominante nessa questão do isolamento. Idosos debilitados, com deficiência física ou mental, tende a apresentar o isolamento por conta da sua própria dificuldade, né? E uma questão que é muito importante: a solidão e o isolamento nem sempre eles andam juntos, né? Embora são situações semelhantes, mas nós temos que considerar que tem pessoas que vivem só, porém preferem estar só, gostam de estar só, né? E com certeza essas pessoas não vão sofrer com as consequências da solidão, né? Por quê? Porque tem como característica individual de gostar de estar só, né? Então isso é algo que deve também ser respeitado, né? E o importante é sempre observar esse idoso de forma holística, né? Observar ele como um todo para realmente entender se a solidão é algo que está predominando na vida desse idoso e se é algo que está trazendo para ele um prejuízo ou não. Pobreza, né? Podemos considerar que hoje em dia, né? Claro, não generalizar, mas entender que as situações estão melhorando pouco a pouco, né? Onde o acesso a pensões ou semelhantes está sendo mais fácil e em valores um pouco maior, né? Obviamente que vamos nos deparar sim com situações precárias, limite de pobreza alto, mas considerando as situações anteriores, né, podemos sim observar uma melhora, tá? Atualmente os grupos que mais apresentam, né, um nível maior de pobreza entre os idosos são as mulheres, viúva e de idade mais avançada, né? E esses fatores podem ser diversos, né? Ou por menos acesso, ou por viver com o mínimo, por não ter tido oportunidades quando era jovem, ou por demanda, né, de familiares, enfim. Recursos sociais.
Geralmente, quando se depara com essa situação de pobreza extrema, né, deve-se recorrer a recursos para auxiliar e ajudar na sobrevivência e no cuidado desses idosos. E geralmente o que mais se pronuncia e atende essas necessidades são os lares, ajudas domiciliares, né? Que são os que podem estar aí atendendo e abrindo as portas aí para esse idoso, né? Esses recursos podem ser formais ou informais, né? Os formais temos os serviços sociais e comunitários, né? Que são aqueles instituições destinadas aos cuidados integrais dos idosos, né? Dentro da comunidade em que ele vive, possibilitando que ele continue ainda em seu próprio domicílio, tá? Temos serviços sociais institucionais, que nesse caso seriam os lares para os idosos, e os serviços intermediários, como por exemplo o centro-dia, né? Que é aquele que onde o idoso ocupa o seu tempo, porém ele entra e consegue também intermediar entre esse centro e o seu ambiente familiar. E os recursos informais, que seria aí a família, né? Então a família independente deveria ser o seu principal meio de reforço, vamos dizer assim, né? Então o apoio da família é a unidade mais importante de apoio para o idoso, né? Considerando que a família ela é o ambiente, né, que tem como responsabilidade atender todas as necessidades que o idoso precisa. De certa forma que uma família vai tanto poder atender as necessidades econômicas, como também as sociais, por estar em convívio direto familiar. Porém, existem diferenças que dependem do grupo social, né? Nós temos as famílias de baixa renda, de alta renda, né? De média renda, e essas famílias ou elas vão estar assumindo diretamente o cuidado com esse idoso, né? Ou vai estar atendendo as necessidades de forma parcial e, vamos dizer assim, se dedicando mesmo só em última instância, quando o idoso ele é extremamente debilitado, né? Tentando dividir a sua própria vida ativa e produtiva, né? Então o seu trabalho e a sua rotina, e parcialmente auxiliando aquele idoso que ainda tem uma autonomia, né? E em última instância, que seria o idoso grave, o idoso 100% necessitado de cuidados, é onde vamos dizer que vai estar ali assumindo um cuidado com esse idoso 100%, né? As famílias de alta renda já não vai ter esse problema, vai conseguir atender as necessidades para esse idoso independente, né, sem grandes esforços, né? O fator negativo, né, é a dificuldade do reconhecimento dos cuidadores, né? Muitas das vezes se deparam com cuidadores incapacitados, né? Ou situações ainda mais preocupantes, que quando a família
direciona total responsabilidade daquele idoso em cima daquele cuidador, né? Então, a família ela tem que ter consciência de que por mais que existe ali um cuidador que auxilia nas atividades e no cuidado diário daquele idoso, auxiliando nas suas dificuldades, enfim, a sua responsabilidade como um familiar não foi minimizada, né? Então, é muito importante ter esse entendimento, até mesmo para que esse próprio cuidador, esse próprio profissional não se frustre e não entre em exaustão por conta da sua função exercida mediante uma família que direciona toda a sua responsabilidade do idoso para esse cuidador. Existem relatos de cuidadores que sofrem, né, por diversos problemas de saúde e sociais, né, por conta desse peso que os mesmos carregam, né, a falta de reconhecimento e o alto nível de responsabilidade frente àquele idoso, né? Então, uma exigência muito grandiosa por parte da família acaba não apenas prejudicando o próprio idoso, que de certa forma está à mercê de um cuidador apenas, sem a atenção social da família, e também colocando e adoecendo o próprio cuidador, né? Então, a família ela tem que sempre se atentar à sua responsabilidade, tá? Pretende-se melhorar o estado de saúde e bem-estar da população idosa por meio de uma melhor utilização dos limitados recursos que existem. É muito importante que os profissionais dedicados aos idosos saibam avaliar este problema mediante a sua intervenção e estimule e não pressione o cuidador para que ele possa continuar o seu trabalho, né? Então, para finalizar, a gente coloca esse desfecho, né? Esse entendimento de como se comportar frente ao idoso e ao cuidador.